Então, boa noite. Eu resolvi falar sobre cortinas, porque quando eu comecei, gente, eu não encontrei ninguém que me ajudasse, que me ensinasse, que me tirasse as dúvidas. Então, eu me sentia muito solitária, sem ter com quem conversar a respeito. E foi por isso que quando eu completei 10 anos, eu resolvi começar a compartilhar tudo que eu aprendi nos trancos e barrancos, porque quem não teve ninguém para ensinar, sabemos muito bem, quem é da minha época, que aprendemos nos trancos e barrancos, porque nem curso a gente não tinha, então toda a vida a gente se sentiu muito solitária, sem ter com quem dividir nossas dúvidas, quem tirar nossas dúvidas, sempre tendo que testar tudo para saber o que ficaria melhor, né? O modelo da cortina ficaria melhor, o tecido que mais tem uma queda melhor, a prega que abre, se o cliente gosta que abre, se o cliente não gosta que abre, né? Então, várias coisas. Então, por conta disso, eu resolvi vir para cá, ensinar tudo que eu aprendi durante esses 10 anos. Eu me considero uma estudiosa de cortinas, eu sempre procuro saber o que é que está acontecendo no nosso Brasil, né? Até mesmo fora do Brasil também, né? Eu procuro saber sobre assunto de cortinas e gosto de vir para cá dividir com vocês para que as pessoas que tenham interesse não se sintam solitárias, como eu sempre me senti, né? Hoje em dia, graças a Deus, não, já temos grupos, comunidades, né, de cortineiras, e isso ajuda bastante a todas nós, né? São trocas de conhecimentos, né? E para quem está iniciando agora, né, tem o YouTube, que tem várias pessoas já, né, falando sobre cortinas, ensinando detalhes sobre cortinas. E isso é maravilhoso, isso só faz com que a nossa profissão se fortaleça e que as pessoas valorizem mais a nossa profissão, né? Não fique achando que é fácil, é simples confeccionar uma cortina, porque na realidade não é, né? Tudo que a gente vai começar a fazer sempre é com muita dificuldade, depois fica mais fácil, porque a prática vai deixando as coisas mais fáceis de se fazer, não é verdade? E hoje eu trouxe um tema aqui para vocês, que é cortina acústica. Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Porque eu estou preparando um local lá no ateliê, onde eu posso fazer meus vídeos, minhas filmagens, nessas coisas todas, né? Pensando no curso também, né? E aí eu tô precisando de uma cortina que realmente não deixe o barulho passar, porque como é na rua, a frente do ateliê é virado para a rua, né? Então tem os carros que ficam passando, então faz muito barulho. E aí eu procurando ver qual a cortina, e eu nem coloquei aqui hoje, né, gente, o assunto que eu ia falar. Bom, mas para quem não me conhece ainda, né, eu sou Sulismeire Lima, eu tenho um ateliê há 10 anos, né, e eu sempre estou aqui às terças-feiras, às 7h47 da manhã, e às quintas-feiras, às 19h47. Mesmo quando tem o jogo do Brasil, viu, gente? Eu tô sempre por aqui. Tá? Eu venho pra cá sempre pra, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, ou se tiver algum tema que vocês sintam dificuldades, né? Vocês podem me enviar, que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou ter prazer em aprender pra ensinar, pra passar pra aqui o que eu aprendi. Tá certo, gente? E aí, por conta dessa questão de eu estar procurando ver as possibilidades para uma cortina, para eu confeccionar uma cortina que tenha maior acústica, eu já fiz uma cortina de veludo, né, para um estúdio, né, de gravações, e eu fiz de veludo com pregas wave, né? E aí hoje em dia, procurando ver mais sobre essa questão de acústica, eu encontrei, na realidade a gente também trabalha com acústica, uma cortina que ela é de fábricas, é uma cortina industrial, digamos assim, eu vou falar dessa forma, né? Que é da fábrica de persianas, essa cortina, que é uma cortina celular, o nome é celular. Eu até postei esses dias aqui na Toque de Classe, essa cortina, eu acho ela formidável, e realmente ela melhora bastante a acústica e o calor também, né? Diminui o calor. O cliente ficou super satisfeito, né? Essa live vai para o YouTube. Antes de começar, realmente eu gostaria que vocês que não me conhecem, que não me seguem ainda, se inscrevessem no canal do YouTube. Quem tem interesse realmente
em saber sobre cortinas sob medida, sobre cortinas de alto padrão. Se inscrevam no meu canal do YouTube, toda semana eu tô colocando novos conteúdos lá, falando desse assunto, né? Quem quer aprender tem muita coisa, falando sobre muita coisa, muitos detalhes sobre cortinas de alto padrão, sobre cortinas em geral. E hoje esse tema que eu trouxe para cá para vocês hoje, que é cortina acústica, eu conheço essa que eu tô falando para vocês porque eu resolvi falar sobre isso, porque eu tô começando a fazer uma reforma lá tal, e vou fazer tipo um estúdio lá, né? Lá no ateliê, né? Tipo um estúdio para gravação. Então eu sei que eu preciso disso. Como já falei antes, já fiz algumas cortinas para estúdio, para melhorar bastante a acústica, mas ainda não é assim, não chegou ainda ao ponto certo. Existe essa celular, só que a questão da celular, além dela ser muito bonita, mas o preço dela é muito alto, né? Não é um precinho, né? É bem alto mesmo, é bem salgado essa cortina celular. Essa cortina celular, ela tem umas bolsas. Essas bolsas, elas retêm o calor e retêm o barulho nessas bolsas. Aí eu procurando, encontrei algumas empresas também que faz umas cortinas romanas, inclusive empresas que trabalham com acústica de porta, com acústica nas paredes também, né, no teto. Então eles trabalham e eles usam uma lã de vidro, né? Eles falam uma lã de vidro. E essa lã de vidro que eles usam, né, na construção, eles começaram a fazer também umas cortinas romanas, que eu acho bem bonitas, inclusive são bonitas as cortinas romanas. E aí se fala tricamadas, né? São 3 camadas. Eles usam um blackout, que serve também para escurecer o ambiente, além de escurecer, reter o calor, retém o barulho. Eu achei formidável. Então são de 3 camadas. É o blackout, aí depois vem essa lã. Deixa eu ver aqui o nome da lã, gente. É lã de vidro. E tem outra que fala espuma de poliéster, que vem dentro, ou seja, a camada de blackout, depois essa camada de lã de vidro, e depois a camada de blackout novamente. E é feita a romana. Eu achei formidável e provavelmente, assim, eu vi eles fazendo testes, né? E realmente no teste diminui aproximadamente uns 70% do barulho, que isso é formidável, né? Diminuir 70% do barulho, né? Eu achei formidável, inclusive, e tem uma empresa que usa nessa segunda, na camada do meio, essa lã de vidro, e outra empresa usa espuma de poliéster. Se vocês já conhecerem, gente, alguma coisa parecida com isso, me falem. Se vocês já souberem onde comprar, me falem. Que eu gostaria muito de fazer um teste em outro modelo de cortina. Por quê? Porque apesar de ter gostado muito da ideia da romana, né? Da romana com essas 3 camadas, que é blackout, e essa outra lã do meio, né? Esse outro material que vai no meio e novamente o blackout. Eu achei assim formidável, achei bem bacana mesmo, e realmente escurece 100%, né? E diminui o barulho e diminui o calor. Então eu achei realmente formidável. A única coisa que me incomoda é que ela é colocada no velcro na parede, né? Aí, claro que você pode fazer uma decoração colocando uma cortina na frente, né? Que é o ideal para ficar um ambiente bonito, né? Você colocar uma cortina de tecido na frente para dar leveza, para dar aconchego no ambiente, né? Mas na hora que você abrir essa cortina, que levantar essa cortina romana, vai ficar aquelas tiras na parede. Então, para mim, o ponto negativo dessa cortina romana acústica é esse. Claro que existem ambientes que não é necessário você estar abrindo a janela, como por exemplo um estúdio, né? Um estúdio, para mim seria ideal essa cortina. Olá, professor! Beijo no coração, Tiago Pérez. Arquiteto e professor, meu querido. Beijo. Então, como eu estava falando, para estúdio eu acho assim formidável esse tipo de cortina, né?
Mas esse velcro na parede seria realmente para estúdio, porque não precisa estar abrindo e fechando a janela. Mas em um quarto, eu já não gosto muito dessa questão de você ter que abrir, porque você vai ter que abrir a janela no seu quarto, né? Aí você abre e fica aquela fita de velcro na parede, então eu não gosto dessa ideia, né? Para mim não seria um bom acabamento. Mesmo que você coloque uma cortina na frente, né? Não seria um bom acabamento quando você abrir a cortina, você não vai ficar o tempo inteiro com a cortina fechada. Como eu já falei antes, a menos que seja no estúdio, em algo assim parecido, que não vai ficar abrindo a janela. Mas num quarto, claro que você vai estar abrindo sua janela. Então, quando você abrir a janela, vai estar aquela fita de velcro lá, então eu não acho legal. Então, eu trouxe umas alternativas aqui, pensando nas 3 camadas, pensando nas bolsas que é criadas na outra cortina. Eu tenho eu pensei bastante sobre esse assunto, né? E aí eu trouxe para vocês alguns modelos que eu acredito que também diminuiria bastante essa questão de barulho, de calor e até mesmo a claridade, né? Então eu pensei em alguns modelos, que provavelmente um desses modelos eu vou levar para lá, para essa sala que eu estou preparando lá, que é uma sala para cursos, né? Para os arquitetos também ir lá dar cursos, viu, Tiago? E aí eu tô preparando essa sala e aí tô pensando nessa cortina de que maneira fazer, né? Esquecendo, não colocando essas que eu acabei de falar para vocês, e sim fazer uma cortina realmente de tecido, né? E qual modelo eu poderia fazer para que, lembrando das 3 camadas e lembrando das bolsas da outra, que faz com que o calor e o barulho fique dentro dessas bolsas, né? Dentro dessas bolsas da cortina celular. E na outra, lembrando dessas 3 camadas. Então eu pensei, o que eu poderia fazer de cortina de tecido com 3 camadas, né? Claro que eu ainda vou pesquisar essa questão de espuma de poliéster, né, para ver se dá para ser usado em cortina normal, né, em cortina de tecido, com pregas, é isso que eu quero dizer, tá, gente? E essa lã de vidro também, eu ainda não... A lã de vidro eu sei que é para construções, né? E essa espuma de poliéster eu não conheço, não ouvi falar, eu vou começar a pesquisar aqui. Se alguém aí já souber sobre isso e quiser me falar, eu vou agradecer bastante, tá, gente? Então, voltando, pensando em alguns modelos de cortinas, realmente, que a gente costuma fazer, eu pensei numa cortina de prega macho. Por quê? Porque a cortina de prega macho, ela tem 3 camadas também, né? Se você faz uma cortina prega macho em blackout com 3 camadas, com certeza o escuro vai ser total, né? A gente já resolveu aí a questão da escuridão. E como eu tenho 3 camadas, com certeza vai diminuir bastante o barulho e o calor, né? Com certeza. E aí eu colocaria ainda uma outra na frente para criar as bolsas da outra cortina lá que eu falei para vocês, que seria uma outra cortina. Colocaria uma de blackout, de prega de 10 em 10, né? A gente vai utilizar aproximadamente 3,20 metros a cada metro, né? Aproximadamente isso. Antes de fazer uma cortina desse tipo, você tem que entender se o seu cliente também ele vai ter, se ele, como é que eu posso dizer, meu Deus? Se ele vai ter condições de comprar essa cortina, né? Se ele quer realmente uma cortina dessa, se ele entende que uma cortina desse nível não é barato, que não vai ficar barato. Uma cortina de blackout 100%, né? Com 3 vezes mais o tecido atrás. E eu colocaria uma outra de blackout na frente, que poderia ser blackout 100%, uma, e a outra blackout 70%. Essa cortina de trás, eu colocaria um blackout 100% em prega macho, né? E que não precisa ser um tecido sofisticado. E a da frente eu colocaria um blackout em pregas wave para criar a bolsa entre a prega macho e a prega wave, né? Eu colocaria essa prega wave, quando ela junta as duas, ela vai criar a bolsa que tem lá na cortina industrial, na cortina celular, tá? Oi, Norminha.
Então, Norminha, na realidade são essas bolsas, como é que eu posso te dizer? Se fala bolsas, mas ela parece uma colmeia. Inclusive, eu até postei uma cortina dessa, é a cortina celular, né? Eu postei na Toque de Classe, tem pouco tempo que eu postei. É uma cortina celular e você vê, ela parece uma colmeia, na lateral dela parece uma colmeia. Mas as pessoas falam que é umas bolsinhas que tem entre a frente e atrás, né? Fica um espaço entre um e outro, que é lá que segura o calor e segura o barulho, né? E o tecido em blackout. Aí pensando nessas cortinas, né, que eu falei para vocês, é que eu trago para cá uma questão da gente tentar resolver essas questões com as cortinas que a gente trabalha no dia a dia, né? Aí eu penso nas 3 camadas lá da cortina acústica, que trabalha com lã de vidro na terceira camada. Aí quando eu penso aí dê uma olhada lá, viu, Norminha? Dê uma olhada lá na cortina celular, né? Na Toque de Classe que tá lá. Ah, já sei. Ah, tá bom, pronto. É porque é como se fosse uma colmeiazinha, né? Aí pensando nela, nas 3 camadas, né, da outra romana que eu falei pra vocês que tem na internet, em 2 sites eu encontrei, aqui que trabalha com 3 camadas, aí por isso que eu pensei, então vou fazer uma cortina, um modelo de cortina prega macho, que a prega macho, se você analisar, ela tem 3 camadas também, né? Ela tem 3 camadas, então 3 camadas faz com que isso, vá assim, Norminha. 3 camadas faz com que segure bastante tanto o calor quanto o barulho, né? Aí lembrando dessa celular, que tem as bolsas entre uma e outra, aí eu pensei, por que não fazer uma cortina na frente dessa de blackout atrás, né? A de blackout atrás. E na frente fazer uma cortina com prega wave, porque na hora que a wave se encontrar com a prega macho, na hora que a wave se encontrar com a prega macho, ela também vai transformar em bolsas, né? Lembrando das bolsas da cortina celular. Então aí, no caso, eu pensei nas 2 cortinas, nessas 2 cortinas que são acústica, para transformar nas nossas cortinas que a gente costuma fazer, né? Aí eu pensei na prega macho, que são 3 camadas, né? A prega macho. E pensei na wave, que vai transformar as bolsas. Quando juntar a wave com a prega macho, vai transformar em bolsas, né? Isso é um dos modelos que eu acredito que vai diminuir também em torno de 70% a acústica, o barulho e o calor também, né? A escuridão, com certeza. Se a cortina tiver, se o ambiente tiver cortineiro, né? Se o ambiente tiver cortineiro, para você colocar o trilho lá dentro, né? Já escurece lá de cima, já não sai claridade, né? E se for de parede a parede, a cortina de parede a parede, e se você deixar encostar no chão, com certeza não vai entrar claridade, né? E aí você tá resolvendo 3 questões com 2 cortinas suas, né? No caso, eu usaria todas 2, eu usaria blackout nas 2. Um blackout 100% e um blackout 70%. O blackout 70% que eu usaria na frente, para que fosse de linho ou que fosse um chantum de seda, né? Porque tem aquele chantum de seda que é blackout 70% também. Então eu colocaria também ele, porque ele também é um tecido muito encorpado. A gente sabe que para segurar barulho, calor, o tecido quanto mais encorpado, mais vai segurar. Então quando eu trabalho com um blackout atrás, 100%, com 3 camadas, que a prega macho apresenta 3 camadas, né? E ainda eu venho com mais uma camada, com tecido encorpado, que vai transformar essa cortina no meio, vai transformar as bolsas da outra cortina lá que a gente já falou, né? Que vai transformar em bolsas. Então, o calor e a acústica, com certeza, eu acredito que dá muito certo, que vai funcionar muito bem, tá? Outro modelo, isso seria um modelo. Outro modelo também que eu acredito
que pode vir a funcionar muito bem, se não ficar totalmente, mas que uns 50 a 60% da acústica e do calor vai segurar, com certeza, seria duas cortinas waves, né? Duas cortinas waves. Aí você vai dizer, ah, Sulis, mas e o espaço, né, para pegar duas cortinas waves, né? Voltando na cortina. Na cortina prega macho de 3 camadas, eu faria de 10 em 10, né? 10 com 20 no caso, né? Para dobrar e formar outra 10 na frente e formar a prega, né? Então, seria... A gente costuma dizer 10 por 10, né? Porque fica a frentinha de 10, a frente de 10, né? Mas para formar a prega, a gente sabe que é o dobro, né? Para formar a prega. E aí, mas a gente trabalharia 10 por 10, porque na hora que ela for fechando, ela vai ter só 10 centímetros para tomar o espaço do cortineiro. E aí eu faria também a da frente de 10 para 10, né? Ou até de 10 para 12, que a gente sabe que quando ela tá funcionando, ela não pega totalmente, mesmo que ela seja 10 centímetros, a prega 10 por 10, mas ela não pega 10 centímetros, ela pega de espaço, ela pega em torno de 8 centímetros de espaço, né? Então daria para colocar a prega macho e a prega wave de 10 por 12, 12 para frente, porque quando o tecido é mais encorpado, a prega precisa ser mais profunda para que ela fique mais perfeita até embaixo. Principalmente as pessoas que gostam de prega perfeita até embaixo, né? Não significa dizer que lá embaixo ela não possa dar uma aberturazinha. Até mesmo quando o tecido é grosso, às vezes a gente precisa de uma profundidade maior. Mas nem por isso a cortina vai deixar de ficar bonita, né? Se der uma aberturinha lá embaixo, né? Eu gosto, eu acho bonito. Eu até acho que dá mais movimento na cortina, né? E aí, essa prega macho com a prega wave, 10 por 12, caberia em um cortineiro de 20 centímetros, né? Aí, isso seria um modelo que eu confio muito, que eu acredito muito, que seria um modelo super acústico. Claro que também não fica barato, porque os blackouts também não são baratos. E quando você vai trabalhar com 3 vezes mais, né, de tecido, é que não fica mesmo. Então, com certeza, mas de qualquer forma, essa cortina pode ficar mais em conta do que a cortina celular. E eu confio até mais nela, se ela for de parede em parede e até o chão, tá? E cortineiro no teto, tá, gente? E outro modelo que também eu acredito que funcione para acústica seria elas duas wave. Eu não sei se vocês conhecem, e colocar elas no mesmo trilho, né? No mesmo trilho. Para quem conhece, eu trabalho e eu sei que muitas pessoas aí também trabalham com esse deslizante aqui, ó. Esse deslizante aqui, ele serve para fazer a dobra de ilhós, a cortina dobra de ilhós, tá? E aqui dá para colocar as duas cortinas. Ou seja, dentro disso aqui, eu coloco 4 clipes, 2 para cada cortina, tá? Que cada 2 clipes eu formo uma prega. Então, se eu vim para cá com 2 pregas, eu consigo colocar 4 clipes aqui dentro, tá? Isso também eu vou ficar devendo a vocês no vídeo que eu for postar. Esse vídeo vai ser editado, né? No vídeo que eu for postar no YouTube, eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês como é que funciona isso aqui, tá? Como eu posso colocar 2 cortinas no mesmo deslizante, no mesmo trilho, tá? Eu vou fazer um videozinho pequeno mostrando essa questão aqui, que vai estar no YouTube, tá certo? Pronto, e nesse caso dessa cortina nas duas waves, né? Que eu faria também com blackout de 100% e um blackout de 70%, sempre lembrando só na escuridão não, gente, porque na escuridão um blackout 100% já escurece totalmente, né? Principalmente, e para as pessoas que realmente querem uma acústica, isso, aquilo, outro, se for pra gente fazer com os modelos das nossas cortinas, o ideal é que ele tenha um cortineiro, o ideal é que o cortineiro seja de parede a parede, o ideal é que a cortina vá até o chão. Se ele quer um quarto totalmente escuro e com acústica e que diminua o calor desse quarto, então o ideal é que faça dessa forma, tá?
preparar primeiro o ambiente para depois receber as cortinas. Aí nesse caso, que eu tava falando aqui pra vocês, vocês podem fazer 2 waves e pode caprichar na prega. Você pode fazer umas pregas mais profundas. E entre uma wave e outra, acaba-se aquela questão também de ter 2 tecidos para segurar o calor entre um tecido e outro. E a acústica também, e o barulho também. Então essas duas, eu colocaria as duas em um só, porque para você conseguir espaço de pregas wave, fica muito difícil para você conseguir um espaço de cortineiro, né? Geralmente os cortineiros são feitos de 20 para baixo, de menor, né? Então eu faria uma prega de 19 por 15, de todas as duas, as pregas seriam iguais, tá? Nesse caso. Ou de 14 por 14 também, né? De 14 por 14 seria interessante. Lembrando que é muito tecido, né? E ela pode ficar bem mais pomposa, digamos assim, bem mais suntuosa, com muito tecido, mais armada. Então, o ideal é que faça uma prega mais profunda, realmente. E entre uma prega e outra, vai apresentar essas bolsas que eu falei pra vocês, né? Essas bolsas. Que entre uma prega e outra, entre um tecido e outro, é ali onde vai ficar o calor e o barulho que vier da rua, tá? Baseado nos estudos que eu fiz em cima dessa cortina celular e dessas cortinas acústicas, né? Mas essas pregas que eu tô falando pra vocês, o wave é pra gente fazer com os tecidos que a gente trabalha mesmo. Que com certeza, se a gente for falar em acústica, esses 2 modelos que eu tô falando pra vocês, claro que eu não vou fazer a minha agora, né? Que eu ainda vou começar a reforma lá. Claro que quando eu vou fazer o teste tudo para ver se dá o que eu estou pensando que vai dar. Eu acho que vai dar muito certo, tá? Essas pregas, esses 2 modelos. Eu só não sei ainda se eu vou fazer essa primeira, que eu confio ainda mais nessa primeira, né? Na primeira modelo que eu falei pra vocês, uma prega macho com blackout 70% ou 100%, e depois um outro na frente 70% ou 100% também, né? Vai depender muito do modelo que você vai fazer, do tecido que você encontrar pra fazer, né? Eu confio muito nela, né? Porque ela além dessas 3 camadas, ela vai ter a bolsa que vai formar com essa da frente. E essa outra também, vai que o cliente tenha uma fachada que já colocou o tecido prega wave na sala e vai querer uma prega wave no quarto, né? Então você precisa fazer essa prega wave e ele ainda quer que seja acústico e que diminua o calor, né? Então o ideal seria que você fizesse essas 2 cortinas com a mesma prega e colocasse no mesmo trilho, né? E entre uma e outra. Por que eu tô dizendo no mesmo trilho, né, gente? Porque pode ser em trilho separado. Depende do espaço que você tem. Quando eu digo no mesmo trilho, e para usar isso aqui que eu falei para vocês, é porque eu sei que sempre os cortineiros são de 20 para menos, né? E a gente precisa de uma prega. Para você colocar duas cortinas wave dentro de um espaço, né? Você precisa de um bom espaço para que elas não fiquem enganchando uma na outra, né? Enroscando, embolorando uma na outra, né? Então, por isso que eu falo para vocês que o ideal seria que fosse em um trilho só e que usasse isso aqui, porque aqui cabe. Eu acho que tem outras maneiras também de fazer. Eu acho que eu até já vi algumas meninas fazendo de outras maneiras, para colocar em um trilho só. A gente faz dessa maneira aqui. A gente coloca 4 clipes, 2 clipes em cada furo desse daqui, tá? Aqui é onde passa o trilho, aqui no meinho, ó. É onde passa o trilho. E aí eu acredito muito nela também pra acústica e para o calor e para escurecer o ambiente, né? Então são 3 coisas que funciona com uma cortina acústica, pode funcionar dessas 3 maneiras, né? E o que eu falei aqui para vocês são 2 modelos de cortinas acústicas que dá pra gente fazer. A gente que é cortineira, né? Dá pra gente fazer com os nossos tecidos, com os tecidos que a gente trabalha no dia a dia, dá pra gente fazer e diminuir bastante tanto o barulho quanto o calor do ambiente e vedar total a escuridão, deixar, quer dizer, a claridade, né? Então eu confio muito nesses 2 modelos.
baseado nesses modelos que eu conheci, tá, gente? Como eu falei logo no início, baseado na cortina celular, que tem as bolsas, que é onde retém o calor e onde retém o barulho, e baseado em outra cortina que eu encontrei, né? Na internet tem essa cortina, que é cortina acústica, até o nome o nome na internet também é esse. Aí tem essa empresa e eu vi mais umas 3 empresas que já fazem essas cortinas. Só que a cortina eu achei formidável. Realmente são de 3 camadas, é um blackout e uma lã de vidro ou espuma de poliéster e mais o outro blackout. Então são 3 camadas que formam, e eles formam uma cortina romana. Eu achei formidável, maravilhosa, porque escurece totalmente, segura a acústica, segura o calor, tudo maravilhoso. Só não gostei dessa parte que tem que grudar um velcro na parede, tá? Essa parte eu não gostei, então eu acredito que não fica um acabamento legal. Por conta disso tudo, que eu acho que a gente deve criar umas cortinas também, quem sabe com esses materiais, né? Com essa lã de poliéster. Eu vou procurar saber mais sobre essa lã de poliéster. Se alguém conhece aqui, por favor, me falem, né? Me falem por aqui sobre essa lã de poliéster, tá? Ou é espuma de poliéster e lã de vidro, tá? Que eles fabricam essas romanas aí, que são romanas acústicas. Então, esses 2 modelos que eu falei aqui para vocês, já deixa um local sofisticado, né? Com aquele acolhimento que só a cortina de tecido e o movimento de tecido que traz, né? Aquele aconchego, né? Para o ambiente, e fica um ambiente muito bonito e muito agradável. Então eu tô torcendo para que essas cortinas realmente fiquem perfeitas em relação à acústica. Porque muita gente hoje em dia está procurando, né? Essa questão de acústica, né? E aí a gente vai vendo e vai trazendo aqui para vocês, e esperando também que vocês comentem sobre isso, fale se gostaram da live, né? Fale se conhece já essas cortinas acústicas do que eu tô falando para vocês, né? E me indiquem também esses materiais. Tá certo, gente? Ó, por hoje é só, tá? Até a próxima terça-feira. Terça-feira ainda não sei qual é o tema. Se você também quiser enviar tema para mim, pode enviar pra gente falar. Né? Se for algum tema que eu tenha que mostrar em vídeo, eu vou fazer um vídeo para postar para vocês, tá? E é isso, por hoje é só. Fiquem com Deus. Norminha, Deus te abençoe também, tá, gente? Até a próxima, até terça-feira. Beijo!